Oi, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui para o canal e hoje eu decidi vir aqui gravar esse vídeo para falar um pouco sobre algo que eu tenho falado nos últimos workshops sobre comunicação não violenta, que é o fato de algumas pessoas se desanimarem muito rapidamente com os estudos sobre a CNV, né, que é como a gente chama a comunicação não violenta. Esse canal aqui do Chante Brasil é um canal dedicado à construção de cultura de paz e no campo das relações, um dos principais instrumentos que a gente utiliza, né, que a gente chama de tecnologias de convivência, é a comunicação não violenta. Então a gente faz muitas iniciativas aqui com a CNV, workshops, imersões, cursos e intervenções em escolas, empresas. E uma das coisas que eu pessoalmente percebo muito é o desânimo de algumas pessoas de não observarem muito rapidamente o avanço delas com a comunicação não violenta. Então, uma coisa que precisa ser dita é que a comunicação não violenta ela sugere é, um pensamento por detrás dos pressupostos teóricos da CNV que nos auxiliam a reformatar, a reconstruir a maneira como a gente se comunica. E aí, nesse sentido, é como se a gente estivesse realfabetizando, é como se a gente estivesse aprendendo uma nova língua, né? Porque a gente está muito viciado nessas estruturas de comunicação que a gente traz de berço, né? A gente nasce nesse mundo que é um mundo que tem muitas maravilhas, muitas coisas bonitas, mas também tem muitas violências, como a gente sabe, estruturadas na sociedade, né, historicamente construídas essas violências, e essas violências perpassam também a maneira como as pessoas se relacionam, se comunicam. Então, a comunicação das pessoas, mesmo as pessoas que muito se gostam, que se amam profundamente, mesmo essas pessoas, é uma comunicação muito marcada por uma certa violência verbal e também muitas vezes por inabilidade, né? Acho que o problema nem seria somente a violência verbal, mas também uma inabilidade para de fato entender o que a gente expressa quando a gente se comunica, de fato se comunicar com o que a gente está, se conectar com o que a gente está sentindo, né? Buscar o preenchimento das nossas necessidades. Então é isso que a gente não aprende a fazer, a gente aprende a se comunicar da maneira como a gente vê as pessoas no dia a dia, desde quando a gente é bebê, se comunicarem. É por imitação. A nossa família, os nossos vizinhos, os nossos professores, professoras, a gente vai construindo a maneira da gente se comunicar. Então a gente vai construindo alguns vícios comunicativos, alguns vícios comportamentais que depois para desconstruir é muito difícil, né? Então a comunicação não violenta, ela é quando você faz uma formação, participa de um workshop, alguma coisa assim, é muito fácil entender o que ela propõe. Basta um mergulho inicial e alguns exercícios com um instrutor que de fato seja preparado, um instrutor ou uma instrutora, que a gente rapidamente pega quais são as ideias básicas da comunicação não violenta, qual que é a proposta principal. Agora, incorporar isso na gente demanda um exercício diário. E por demandar esse exercício diário, ele não é da noite para o dia que a gente se transforma. Então, aprender os pressupostos teóricos da CNV é simples, mas incorporar no nosso dia a dia é algo mais desafiador, né? Então, você começa a perceber avanços depois de, se você realmente está exercitando, está estudando, está praticando, você vai ver avanços depois de algum tempo, depois de alguns meses, né? E aos poucos você vai percebendo essa modificação na maneira de você se relacionar. No início, a gente sempre sugere que as pessoas incorporem uma estrutura comunicativa proposta pela CNV, que é mais de quem está iniciando e tal. O Marshall Rosenberg chamava de frases da rodinha de bicicleta e tal. E depois a pessoa pode ir incorporando os pressupostos da CNV e a maneira como ela historicamente sempre se comunicou, né? A pessoa vai pegando a proposta de fato, mas isso leva algum tempo, a pessoa precisa ir aos poucos incorporando. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque vai ter de fato frustrações, né? Tipo momentos onde você fala, poxa, mas eu estudo tanto a CNV, eu assisti um monte de palestra, eu fiz o curso não sei aonde, eu ouvi os podcasts de não sei quem, eu estudo muito
e eu continuo sendo grosseiro com fulano de tal, ou eu continuo não conseguindo conviver com o fulano de tal que trabalha comigo, né? Esses desafios que todo mundo tem. E eu digo a vocês que até o Marshall Rosenberg, que é a pessoa que criou a comunicação não violenta, ele relata nos livros algumas dificuldades no relacionamento dele com os filhos, por exemplo, né? Só para dar um exemplo. Ele relata alguns casos de dificuldade dele de comunicação e tal, quando ele dá os exemplos pessoais dele. Então, mudar a maneira como a gente se relaciona, se comunica, é algo árduo, que precisa de ali você investir e aí você realmente se propor. E por que então a gente vai se propor essa tarefa tão difícil? Porque a vida da gente melhora muito, as nossas relações melhoram muito, a vida da gente fica mais maravilhosa, como diria o próprio Marshall Rosenberg, né? A gente começa a ter uma vida mais maravilhosa quando a gente começa a tirar uma série de vícios comportamentais que estão com a gente. Eles não saem da noite para o dia, né? Não é só ir num psicólogo e ele tirar de você esses vícios comportamentais, né? Você precisa ir na prática ali, demora um tempo, mas o recado que eu dou é para você não se frustrar com os momentos onde você não conseguiu. Ou seja, você ter empatia por você mesmo, né? A CNV não fala tanto de empatia. O primeiro amigo que você tem é você mesmo. Então, tenha empatia por você mesmo. Se está difícil, se vai ser devagar, vai ser como com todo mundo, né? Não se frustre com as dificuldades. Vai incorporando o que está ao seu alcance, né? Se um peso está muito difícil para você carregar, você não carrega ele por enquanto, né? E aos poucos você vai avançando, aos poucos você vai entendendo algumas coisas, aos poucos você vai incorporando essa outra forma de pensar a comunicação não violenta. Então, isso que eu sugiro para você. Sai desse campo de se cobrar muito. Não seja um tirano com relação a você mesmo. Continua tentando incorporar a comunicação não violenta, estudar, praticar, ter uma dupla empática com quem você eventualmente faça os seus exercícios, que você vai avançar lentamente, mas vai avançar e a sua vida vai ficar mais maravilhosa, né? Você vai ter mais habilidade para lidar com seus conflitos e para melhorar suas relações de convivência, mesmo sabendo que os desafios vão continuar chegando, porque viver nesse mundo é desafiador. Relacionamento humano é desafiador para todo mundo, né? Os seus problemas não vão acabar. Agora, você vai melhorar a sua habilidade de lidar com conflitos e vai ter uma vida mais feliz de fato. Então, continua nesse caminho, não se deixa frear pelas frustrações que eventualmente aparecem no seu caminho, porque também aparecem no meu, aparecem no de qualquer pessoa, né? Tem momentos onde você se pega fazendo tomando uma atitude que você não gostaria de ter tomado, e isso é natural, isso é da sua humanidade, é da minha humanidade, é da humanidade de nós todos, tá bom?